Em uma fazenda prestes a fechar as portas, um mistério inesperado surgiu. O fazendeiro encontrou ovos negros enigmáticos e decidiu cuidar deles sem saber o que poderia nascer. Quando finalmente eclodiram, ele não conteve as lágrimas diante do que viu. O destino de sua fazenda mudou para sempre com essa surpreendente descoberta. Antes de ouvir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Era uma manhã de outono, quando João Pedro Mendonça caminhava por sua propriedade, observando com olhos cansados a vastidão de terras que sua família cultivava há 3 gerações. O orvalho ainda cobria a grama alta, e o sol nascente pintava o céu com tons alaranjados quando algo incomum chamou sua atenção. Espalhados pelo campo, parcialmente escondidos entre a vegetação, estavam diversos ovos de um negro profundo e brilhante, como se fossem feitos de obsidiana polida. João Pedro, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho árduo, agachou-se para examinar melhor sua descoberta. Os ovos eram maiores que os de galinha comum, com uma textura lisa e uniforme que refletia a luz do sol como um espelho escuro. Seu coração acelerou ao contar 12 ovos perfeitamente preservados. A Fazenda Esperança, como era conhecida a propriedade, dos Mendonça, atravessava tempos difíceis. Os custos de produção haviam disparado nos últimos anos, enquanto os preços dos ovos convencionais despencavam devido à concorrência dos grandes produtores industriais. João Pedro passava noites em claro, fazendo contas e mais contas, tentando encontrar uma saída para manter vivo o legado de sua família. Com cuidado, ele recolheu os ovos misteriosos em sua camisa, improvisando uma pequena trouxa. Seus pensamentos corriam soltos enquanto caminhava de volta à casa principal. E se aqueles ovos fossem de alguma espécie rara, talvez fossem valiosos o suficiente para dar um novo fôlego à fazenda. Na varanda, encontrou sua esposa, Maria Helena, uma mulher forte que enfrentava as adversidades sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando as preocupações a consumiam por dentro. Ela arregalou os olhos ao ver o que o marido carregava. "João, que ovos são esses? Nunca vi nada igual", exclamou Maria Helena, ajudando-o a colocar os ovos sobre a mesa da cozinha. "Não faço ideia, Helena. Encontrei espalhados lá perto do riacho. Você já viu algum ovo assim, todo preto desse jeito?" perguntou ele, ainda fascinado pela descoberta. O casal passou a manhã inteira pesquisando em livros antigos de agricultura e criação de aves que guardavam na pequena biblioteca da fazenda. Também consultaram alguns sites especializados no celular, mas a internet instável da zona rural dificultava a busca por informações. Nada que encontraram se assemelhava àqueles ovos enigmáticos. Foi Maria Helena quem sugeriu usar a velha incubadora que estava guardada no celeiro. O equipamento tinha sido usado anos atrás, quando tentaram diversificar a produção com codornas, um projeto que acabou não dando certo. João Pedro passou o resto do dia limpando e ajustando a incubadora, verificando a temperatura e a umidade, com extremo cuidado. "Você acha que estou louco, Helena? Investir tempo e energia nesses ovos quando mal conseguimos manter a produção normal funcionando?" perguntou João Pedro, enquanto acomodava o último ovo na incubadora. Maria Helena segurou a mão do marido com firmeza. "João, às vezes as maiores bênçãos chegam disfarçadas de mistério. Lembra quando seu pai encontrou aquela ninhada de pintinhos abandonada? Foi justamente ela que salvou a fazenda durante a grande seca de 1985. As palavras da esposa trouxeram um brilho de esperança aos olhos cansados de João Pedro. Ele sorriu, lembrando-se das histórias que seu pai contava sobre como pequenos milagres haviam salvado a Fazenda Esperança em momentos críticos ao longo das décadas. Nos dias que se seguiram, o casal estabeleceu uma rotina rigorosa de monitoramento dos ovos. A cada 3 horas, João Pedro verificava a temperatura e a umidade da incubadora, fazendo ajustes minuciosos quando necessário. Maria Helena mantinha um diário detalhado de todas as observações, anotando qualquer mudança, por menor que
fosse. A notícia dos ovos misteriosos logo se espalhou pela região. Alguns vizinhos mais próximos apareceram para ver a descoberta com seus próprios olhos. Uns achavam que era perda de tempo, outros apostavam que seria algo extraordinário. O velho Sebastião, que morava na propriedade vizinha há mais de 60 anos, jurou que nunca tinha visto nada parecido em toda a sua vida. À noite, sentados na varanda sob um céu estrelado, João Pedro e Maria Helena compartilhavam seus sonhos e temores. A fazenda estava cada vez mais difícil de manter. As dívidas se acumulavam e os compradores tradicionais estavam reduzindo seus pedidos. Aqueles ovos misteriosos representavam uma última esperança, um fio tênue de possibilidade de mudança. Sabe, Helena, disse João Pedro contemplando o horizonte, tenho um pressentimento diferente sobre esses ovos. É como se eles tivessem aparecido exatamente quando mais precisávamos de um milagre. Maria Helena apertou a mão do marido em silêncio. Ela também sentia que algo especial estava para acontecer, mas preferia manter suas expectativas guardadas no coração. Anos de vida no campo haviam lhe ensinado que a natureza tem seus próprios mistérios e seu próprio tempo. As semanas começaram a passar e a ansiedade aumentava a cada dia. João Pedro passou a dormir no pequeno quarto ao lado da incubadora, temeroso de que alguma falha de energia durante a noite pudesse comprometer todo o processo. Seu corpo começou a mostrar sinais de cansaço, mas ele se recusava a diminuir a vigilância sobre os preciosos ovos. Maria Helena observava preocupada as olheiras cada vez mais profundas do marido, o jeito como ele mal tocava na comida durante as refeições, totalmente absorto em seus pensamentos e cálculos. Ela sabia que precisavam ter paciência, mas também temia que a obsessão pelos ovos misteriosos pudesse afetar a saúde de João Pedro. Em uma noite particularmente fria, enquanto o vento assobiava entre as árvores do pomar, João Pedro teve a impressão de ouvir um som diferente vindo da incubadora. Era como um leve arranhar, quase imperceptível. Seu coração disparou, mas ele controlou a ansiedade. Já tinha passado por falsos alarmes antes e não queria criar expectativas precipitadas. O amanhecer chegou com uma névoa densa cobrindo os campos da fazenda Esperança. João Pedro acordou sobressaltado, percebendo que havia cochilado ao lado da incubadora. Seus olhos cansados percorreram rapidamente os mostradores de temperatura e umidade, certificando-se de que tudo estava dentro dos parâmetros ideais. Enquanto esfregava o rosto para espantar o sono, João Pedro notou algo diferente. Um dos ovos, o que estava mais próximo da janela da incubadora, parecia ter uma pequena rachadura em sua superfície. Seu coração acelerou instantaneamente. Seria o início da eclosão ou apenas uma imperfeição na casca que não tinha percebido? Antes, com mãos trêmulas, pegou uma pequena lanterna e examinou cuidadosamente o ovo. A rachadura era real, fina como um fio de cabelo, mas inegavelmente presente. João Pedro respirou fundo, tentando acalmar a emoção que ameaçava dominá-lo. Não queria criar falsas esperanças, mas também não podia negar a excitação que sentia. Helena, Helena, venha ver isso, chamou, sua voz ecoando pela casa ainda silenciosa. Maria Helena apareceu rapidamente, amarrando o roupão enquanto corria para o quarto da incubadora. Ao ver a expressão do marido, mistura de ansiedade e esperança, ela imediatamente entendeu que algo importante havia acontecido. O que foi, João? Algum problema com os ovos? Perguntou, aproximando-se com cautela. João Pedro apontou para o ovo com a rachadura, explicando sua descoberta. Maria Helena se inclinou para observar melhor, seus olhos se arregalando ao confirmar o que o marido havia visto. Meu Deus, João! Você acha que está começando? Ela perguntou, sua voz mal contendo a emoção. Não sei, Helena, pode ser que sim, mas também pode ser que demore mais alguns dias. Esses ovos são um mistério completo para nós, respondeu João Pedro, passando a mão pelos cabelos grisalhos. O casal decidiu manter uma vigília constante a partir daquele momento. Revezavam-se em turnos de 4 horas, sempre atentos a qualquer mudança nos ovos. Maria Helena continuava mantendo o diário de observações, agora com anotações ainda mais detalhadas sobre cada movimento ou som suspeito.
A notícia da possível eclosão se espalhou rapidamente pela comunidade. Vizinhos começaram a aparecer com mais frequência, trazendo comida e se oferecendo para ajudar nas tarefas da fazenda, enquanto o casal se concentrava nos ovos misteriosos. A Fazenda Esperança, que há tanto tempo vivia isolada em suas dificuldades, de repente se viu no centro das atenções da região. Entre os visitantes mais frequentes estava Dona Zulmira, uma senhora de quase 80 anos, conhecida por seu vasto conhecimento sobre ervas e criação de aves. Ela passava horas observando os ovos, murmurando para si mesma e fazendo perguntas que nem João Pedro nem Maria Helena sabiam responder. Esses ovos têm uma energia diferente, comentou Dona Zulmira, em uma tarde, enquanto tomava café na varanda com o casal. Já vi muita coisa nessa vida, mas nada parecido com isso. Vocês precisam estar preparados para qualquer coisa que saia deles. As palavras da anciã provocaram um arrepio em João Pedro. Ele já tinha imaginado 1000 cenários diferentes, desde pintinhos exóticos até criaturas completamente desconhecidas. A incerteza o consumia, mas ao mesmo tempo alimentava uma esperança que há muito não sentia. Enquanto isso, a fazenda continuava sua rotina diária, embora com menos eficiência. João Pedro delegava mais tarefas aos poucos funcionários que ainda conseguia manter, passando a maior parte do seu tempo próximo à incubadora. Maria Helena se desdobrava entre cuidar da casa, ajudar com os ovos e manter as contas em dia, cada vez mais preocupada com as pilhas de faturas que se acumulavam na escrivaninha. Uma semana se passou desde o aparecimento da primeira rachadura, e outros ovos começaram a mostrar sinais semelhantes. A expectativa crescia a cada hora, com João Pedro e Maria Helena praticamente acampados no quarto da incubadora. O sono era escasso e a ansiedade palpável. Foi numa madrugada particularmente fria que o primeiro ovo finalmente começou a se partir de verdade. João Pedro estava cochilando numa cadeira ao lado da incubadora quando um som agudo o despertou. Ele se levantou num pulo, quase derrubando a cadeira, e correu para chamar Maria Helena. O casal assistiu, maravilhado, enquanto uma pequena fissura no ovo se expandia lentamente. De dentro, vinham sons fracos, mas determinados, como se a criatura estivesse lutando para sair de seu invólucro. João Pedro mal respirava, seus olhos fixos no ovo que lentamente se abria. Após o que pareceu uma eternidade, mas na realidade foram apenas alguns minutos, um pequeno bico negro emergiu da casca. Era tão escuro quanto o próprio ovo, brilhante e perfeitamente formado. Logo em seguida, uma cabecinha coberta de penugem igualmente negra apareceu, seguida por um corpinho minúsculo e trêmulo. — Meu Deus, João, essa é uma galinha? Perguntou Maria Helena, sua voz mal passando de um sussurro. João Pedro estava sem palavras. O pintinho que acabara de nascer era completamente negro, desde o bico até as patinhas. Seus olhos, quando finalmente se abriram, eram de um vermelho intenso, quase hipnótico. Era a criatura mais estranha e fascinante que já tinha visto em toda a sua vida. — Não sei, Helena. Nunca vi uma galinha assim. É incrível, respondeu João Pedro, finalmente encontrando sua voz. Nas horas seguintes, mais 3 ovos eclodiram, cada um revelando um pintinho idêntico ao primeiro. Todos eram completamente negros, com olhos vermelhos brilhantes e uma energia surpreendente para recém-nascidos. João Pedro e Maria Helena mal podiam acreditar no que estavam vendo. A notícia dos nascimentos se espalhou como fogo pela comunidade. Logo a Fazenda Esperança estava cheia de visitantes curiosos, todos querendo dar uma espiada nos misteriosos pintinhos negros. João Pedro teve que improvisar uma área isolada no celeiro para proteger as frágeis criaturas do tumulto. Entre os visitantes mais interessados estava o Dr. Roberto Almeida, um veterinário aposentado que morava na cidade vizinha. Ele examinou os pintinhos com um olhar experiente, fazendo inúmeras anotações e tirando fotos com seu celular. — João, Maria Helena, vocês têm noção do tesouro que encontraram? Perguntou o Dr. Roberto, seus olhos brilhando de excitação. —
Estes não são pintinhos comuns. Pela coloração e características, apostaria que são da raça Ayam Cemani, uma das mais raras e valiosas do mundo. O casal trocou olhares de surpresa e incredulidade. Ayam Cemani. Nunca tinham ouvido falar dessa raça. O Dr. Roberto explicou que era uma galinha originária da Indonésia, conhecida por sua coloração totalmente negra, que ia além das penas, atingindo até mesmo os órgãos internos e os ossos. Essas aves são extremamente valiosas no mercado de aves exóticas. Um único exemplar adulto pode valer milhares de reais. Continuou o veterinário, mal contendo seu entusiasmo. A revelação caiu como uma bomba sobre João Pedro e Maria Helena. De repente, aqueles ovos misteriosos que tinham encontrado por acaso em sua propriedade poderiam ser a solução para todos os problemas financeiros da fazenda. Era quase difícil de acreditar. Nos dias que se seguiram, os demais ovos também eclodiram, resultando em um total de 12 pintinhos saudáveis e ativos. João Pedro passou a dedicar todo o seu tempo aos cuidados com as pequenas aves, seguindo à risca as orientações do Dr. Roberto sobre alimentação e manejo adequados para a espécie. Maria Helena, por sua vez, mergulhou em pesquisas sobre a raça Ayam Cemani. Descobriu que, além de seu valor no mercado de aves exóticas, essas galinhas eram consideradas símbolos de boa sorte e prosperidade em algumas culturas. Ela não podia deixar de pensar que talvez aquela descoberta fosse mais do que uma coincidência. Talvez fosse realmente um sinal de mudança para a Fazenda Esperança. A notícia dos raros pintinhos negros começou a se espalhar para além da comunidade local. Jornalistas de portais especializados em agronegócio entraram em contato, querendo fazer matérias sobre a incrível descoberta. Criadores de aves exóticas de todo o país começaram a ligar, interessados em comprar os futuros reprodutores. João Pedro e Maria Helena se viram no centro de uma inesperada tempestade de atenção e oportunidades. Era empolgante, mas ao mesmo tempo assustador. Eles sabiam que precisavam agir com cautela para não colocar em risco o futuro promissor que se desenhava à sua frente. Uma noite, sentados na varanda como costumavam fazer, o casal contemplava as estrelas e refletia sobre a incrível reviravolta em suas vidas. "Você acredita no que está acontecendo, João?" perguntou Maria Helena, sua voz carregada de emoção. "Há algumas semanas estávamos à beira do desespero e agora..." João Pedro segurou a mão da esposa, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e determinação. "É como se a fazenda estivesse renascendo, Helena. Assim como aqueles pintinhos saíram dos ovos, estamos emergindo de tempos difíceis para um novo começo." O casal ficou em silêncio por alguns momentos, deixando que a magnitude de tudo o que estava acontecendo os envolvesse. O som dos pintinhos, agora acomodados em um espaço especialmente preparado no celeiro, chegava até eles como uma suave melodia de esperança. "Amanhã temos muito trabalho pela frente", disse João Pedro finalmente. "Precisamos planejar como vamos lidar com todo esse interesse, como vamos expandir a criação." Maria Helena assentiu, um sorriso determinado em seu rosto. "Vamos fazer isso juntos, como sempre fizemos. A Fazenda Esperança vai honrar seu nome mais uma vez." Enquanto o casal se recolhia para descansar, os 12 pintinhos negros dormiam tranquilamente, inconscientes do impacto que sua chegada havia causado. Lá fora, a lua cheia banhava os campos da fazenda com sua luz prateada, como se abençoasse o novo capítulo que começava a ser escrito na história da família Mendonça. O amanhecer na Fazenda Esperança trazia consigo uma nova energia. João, Pedro e Maria Helena, embora cansados pelas noites mal dormidas, sentiam-se revigorados pela esperança que os pintinhos negros haviam trazido. O casal sabia que tinham pela frente um longo caminho de aprendizado e adaptação, mas estavam dispostos a enfrentar cada desafio com determinação. Logo cedo, João Pedro dirigiu-se ao celeiro onde os 12 pintinhos Ayam Cemani estavam alojados. Ao abrir a porta, foi recebido por uma cacofonia de pios animados. Os pequenos seres completamente negros corriam de um lado para outro,
explorando seu ambiente com uma curiosidade incansável. "Bom dia, pequenos", murmurou João Pedro, sorrindo. Ao ver a vivacidade das aves, ele começou a rotina de cuidados, trocando a água e fornecendo a ração especial recomendada pelo Dr. Roberto. Enquanto trabalhava, João Pedro notou algo curioso. Um dos pintinhos, ligeiramente maior que os outros, parecia ter uma penugem diferente. Sob certa luz, suas penas exibiam um sutil brilho azulado, quase imperceptível, mas inegavelmente presente. Intrigado, João Pedro pegou o pintinho com cuidado, examinando-o mais de perto. "Ora, ora, o que temos aqui?", murmurou para si mesmo. Decidiu fazer uma marcação discreta na pata do animal com um pequeno laço de fita para poder acompanhar seu desenvolvimento mais atentamente. Ao retornar para casa, encontrou Maria Helena, na cozinha, preparando o café da manhã enquanto falava ao telefone. Pela expressão em seu rosto, parecia ser uma conversa importante. "Sim, entendo. Ainda não tomamos nenhuma decisão. Claro, vamos considerar sua proposta. Obrigada pelo interesse", dizia ela, fazendo anotações num bloco de papel. Ao desligar, Maria Helena soltou um suspiro cansado, mas com um brilho de excitação nos olhos. "Era outro criador interessado nos nossos pintinhos, João. Dessa vez de São Paulo. Ofereceu uma quantia absurda, só para ter prioridade na compra quando eles crescerem." João Pedro assentiu, pensativo. "Temos que ter cuidado, Helena. Não podemos nos deixar levar pela empolgação e tomar decisões precipitadas." Eu sei", concordou ela. "Mas é difícil não se animar. Pense em tudo que poderíamos fazer com esse dinheiro. Poderíamos quitar as dívidas, modernizar a fazenda." O casal passou o café da manhã discutindo as diversas propostas que haviam recebido nos últimos dias. Criadores de todo o país estavam interessados nos Ayam Cemani da Fazenda Esperança, oferecendo valores que há poucos meses teriam parecido inimagináveis. "Acho que precisamos de ajuda profissional", concluiu João Pedro. "Que tal marcarmos uma reunião com o Carlos, o contador da cooperativa? Ele pode nos orientar sobre as melhores opções financeiras e legais." Maria Helena concordou e, logo após o café, fez a ligação para agendar o encontro. Enquanto isso, João Pedro voltou ao celeiro para mais uma rodada de cuidados com os pintinhos. Aproveitou para examinar novamente o exemplar com o brilho azulado, confirmando que a característica única persistia. À tarde, o casal recebeu a visita do Dr. Roberto, que vinha fazendo check-ups regulares nos pintinhos. O veterinário ficou impressionado com o desenvolvimento das aves. "Eles estão crescendo perfeitamente, João. Vocês estão fazendo um trabalho excelente", elogiou o Dr. Roberto enquanto examinava cada pintinho cuidadosamente. João Pedro aproveitou a oportunidade para mostrar ao veterinário o pintinho com o brilho azulado. "Doutor, notei algo diferente neste aqui. O senhor já viu algo assim antes?" O Dr. Roberto examinou o animal com atenção, seus olhos se arregalando ligeiramente. "Fascinante", exclamou. "Isso pode ser uma mutação rara, João. Se persistir conforme ele cresce, pode torná-lo ainda mais valioso." A notícia da possível mutação trouxe uma nova onda de excitação e preocupação para o casal. Por um lado, representava uma oportunidade ainda maior. Por outro, aumentava a pressão sobre eles para tomar as decisões certas. Nos dias que se seguiram, a Fazenda Esperança se viu no centro de uma verdadeira revolução. Jornalistas de grandes veículos de comunicação apareciam quase diariamente, querendo fazer matérias sobre os ovos milagrosos e os pintinhos raros. João Pedro e Maria Helena se revezavam para atender a imprensa, sempre cautelosos para não revelar detalhes que pudessem comprometer a segurança dos animais. A comunidade local também estava em polvorosa. Vizinhos que antes mal cumprimentavam o casal agora apareciam com frequência, oferecendo ajuda e, não raro, tentando obter informações privilegiadas sobre os negócios que estavam por vir. Em meio a todo esse turbilhão, João Pedro e Maria Helena tentavam manter a rotina da fazenda funcionando. As galinhas comuns ainda precisavam ser alimentadas, os ovos coletados, as contas pagas.
Era um equilíbrio delicado entre o velho e o novo, entre a realidade atual e as promessas do futuro. Uma semana após a descoberta do pintinho com brilho azulado, o casal finalmente conseguiu se reunir com Carlos, o contador. O encontro aconteceu no escritório improvisado na sala de estar da casa principal, com papéis e planilhas espalhados por toda a parte. Bem, João Pedro, Maria Helena, analisei a situação financeira atual da fazenda e as projeções baseadas nas ofertas que vocês receberam, começou Carlos ajustando os óculos. O potencial é realmente impressionante, mas precisamos agir com cautela. O contador passou as horas seguintes explicando as implicações fiscais e legais de diferentes cenários de negócio. Falou sobre a possibilidade de criar uma empresa separada para lidar com a criação dos Ayan Semani, sobre estratégias para reinvestir o lucro na modernização da fazenda e sobre a importância de diversificar para não depender exclusivamente dos pintinhos raros. Lembrem-se, alertou Carlos, o mercado de aves exóticas pode ser volátil. Vocês têm uma oportunidade única, mas precisam pensar no longo prazo. Ao final da reunião, João Pedro e Maria Helena estavam com a cabeça girando, mas sentiam-se mais seguros. Tinham agora um plano inicial de ação e a promessa de suporte contínuo de Carlos para navegar os aspectos financeiros do novo empreendimento. Enquanto o contador se despedia, pronto para ir embora, um alvoroço repentino chamou a atenção de todos. Gritos vindos da direção do celeiro fizeram João Pedro correr para fora, temendo que algo tivesse acontecido com os preciosos pintinhos. Ao chegar ao local, encontrou 2 de seus funcionários discutindo acaloradamente, enquanto um terceiro tentava separá-los. A cena era de caos, com baldes derrubados e ração espalhada pelo chão. "O que está acontecendo aqui?" bradou João Pedro, sua voz cortando o ar como um trovão. Os homens se calaram instantaneamente, olhando para o patrão, com uma mistura de vergonha e apreensão. Foi Joaquim, o funcionário mais antigo, quem finalmente falou. "Seu João, pegamos o Tião aqui, tentando tirar fotos dos pintinhos para vender para um jornal da capital. Disse que iam pagar uma fortuna pelas imagens." João Pedro sentiu o sangue ferver. A confiança traída por um de seus próprios funcionários era um golpe duro, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Maria Helena apareceu ao seu lado, colocando uma mão em seu ombro em um gesto silencioso de apoio. "Tião", disse ela, sua voz calma, mas firme. "Entendo que a tentação seja grande, mas o que você fez é uma violação grave da confiança que depositamos em vocês. Não podemos manter funcionários que não respeitam a integridade do nosso negócio." João Pedro assentiu, grato pela intervenção da esposa. "Você está demitido, Tião. Pegue suas coisas e saia da propriedade até o final do dia. E quanto ao restante de vocês", continuou, olhando para os outros funcionários, "espero que isso sirva de lição. Nossa família sempre tratou todos vocês com respeito e confiança. Esperamos o mesmo em retorno." O incidente serviu como um alerta para o casal. Eles perceberam que, com o aumento do valor e da fama de sua criação, precisariam redobrar os cuidados com a segurança e a confidencialidade. Naquela noite, após um dia exaustivo, João Pedro e Maria Helena sentaram-se na varanda, como era seu costume. O luar banhava os campos da Fazenda Esperança, criando um cenário quase etéreo. "Quem diria?" "Helena", murmurou João Pedro, sua voz carregada de emoção, "que aqueles ovos misteriosos mudariam tanto nossas vidas em tão pouco tempo." Maria Helena segurou a mão do marido, um sorriso suave em seus lábios. "É verdade. É como se o destino tivesse nos dado uma segunda chance. Mas, João, temos que lembrar que com grandes oportunidades vêm grandes responsabilidades." João Pedro assentiu, pensativo. "Você está certa, como sempre. Precisamos ser cautelosos, proteger o que conquistamos, não só por nós, mas por toda a comunidade que depende desta fazenda." O casal ficou em silêncio por alguns momentos, contemplando o futuro que se abria diante deles. Era um caminho incerto, cheio de promessas e perigos, mas estavam determinados a percorrê-lo juntos.
No celeiro próximo, os pintinhos Ayam Semani dormiam tranquilamente, alheios ao turbilhão que sua existência havia provocado. Entre eles, o exemplar com o brilho azulado se destacava sutilmente, como um lembrete silencioso de que às vezes as maiores bênçãos vêm nos pacotes mais inesperados. À medida que a noite avançava, João Pedro e Maria Helena finalmente se recolheram, exaustos, mas esperançosos. Amanhã seria outro dia de desafios e descobertas na Fazenda Esperança. Mas agora, eles enfrentariam cada obstáculo com renovada força e determinação. As semanas seguintes trouxeram uma transformação surpreendente, não apenas para os pintinhos, Ayam Semani, mas para toda a Fazenda Esperança. João Pedro e Maria Helena se viram mergulhados em um turbilhão de atividades, equilibrando os cuidados com as aves raras e a gestão da crescente atenção que recebiam. Os pintinhos cresciam, a olhos vistos, suas penas negras ganhando um brilho sedoso, que fascinava a todos que os viam. O exemplar com o sutil reflexo azulado, carinhosamente apelidado de Safira por Maria Helena, continuava se destacando entre os demais. Seu desenvolvimento era acompanhado de perto não apenas pelo casal, mas também pelo Dr. Roberto, que fazia visitas regulares à fazenda. "É realmente extraordinário", comentou o veterinário durante uma de suas visitas, examinando Safira com atenção. "A mutação está se tornando mais evidente à medida que ele cresce. Isso pode ser um marco na criação de Ayam Semani." João Pedro ouvia com um misto de orgulho e preocupação. O potencial de Safira era inegável, mas também trazia consigo uma responsabilidade ainda maior. "Dr. Roberto, o que isso significa? Em termos práticos para nós?" perguntou. O veterinário ajustou os óculos, pensativo. "Bem, João, vocês têm em mãos não apenas uma criação rara, mas potencialmente uma linhagem única. Isso pode abrir portas para pesquisas genéticas, melhoramento da raça. As possibilidades são vastas." Enquanto isso, Maria Helena estava ocupada transformando um dos antigos galpões da fazenda em um espaço adequado para abrigar os Ayam Semani à medida que cresciam. Com a ajuda de Joaquim e outros funcionários de confiança, ela supervisionava a instalação de equipamentos modernos de climatização e monitoramento. "Precisamos garantir que eles tenham o melhor ambiente possível", explicava Maria Helena aos trabalhadores. "Cada detalhe é importante, desde a temperatura até a iluminação." A notícia sobre a mutação de Safira não demorou a se espalhar, atraindo ainda mais atenção para a Fazenda Esperança. Criadores de todo o país, e até mesmo do exterior, começaram a entrar em contato, interessados não apenas em comprar os Ayam Semani, mas em estabelecer parcerias para pesquisa e desenvolvimento. Uma tarde, enquanto revisavam as diversas propostas em sua mesa, João Pedro e Maria Helena receberam uma ligação inesperada. Era Luiz Henrique Vasconcelos, um renomado pesquisador em genética avícola da Universidade de São Paulo. "Senhor Mendonça, Senhora Mendonça, fiquei sabendo sobre sua extraordinária criação de Ayam Semani, especialmente sobre o espécime com já mutação de cor", disse o professor, sua voz carregada de entusiasmo. "Gostaria de propor uma parceria de pesquisa. Acredito que podemos estar diante de uma descoberta significativa para a ciência avícola." O casal trocou olhares de surpresa e excitação. A proposta do professor Vasconcelos abria um novo horizonte de possibilidades que eles sequer haviam considerado. "Ficamos honrados com seu interesse, professor", respondeu João Pedro, tentando manter a compostura. "Mas confesso que isso está um pouco além de nossa área de expertise. Poderíamos marcar uma reunião para discutir melhor os detalhes." Após acertar uma data para a visita do professor Vasconcelos, João Pedro e Maria Helena se permitiram um momento de comemoração. A fazenda que antes lutava para sobreviver, agora estava prestes a se tornar um centro de pesquisa científica. No entanto, nem tudo eram flores na Fazenda Esperança. Com o aumento da fama e do valor de sua criação, vieram também os desafios de segurança. João Pedro se viu obrigado a contratar guardas para patrulhar a propriedade 24 horas por dia, prevenindo tentativas de roubo ou espionagem industrial. Uma noite,
o casal foi acordado por um alerta do sistema de segurança recém-instalado. Correram para o galpão dos Ayam Cemani, temendo o pior. Ao chegarem, encontraram os guardas, detendo um homem que tentava escalar a cerca. Ele estava com equipamento de fotografia de longo alcance, explicou um dos seguranças. Parece que estava tentando tirar fotos dos Ayam Cemani sem autorização. João Pedro suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Chame a polícia, ordenou. Precisamos deixar claro que não toleramos esse tipo de invasão. O incidente serviu como um lembrete doloroso de como suas vidas haviam mudado. A fazenda, antes um refúgio tranquilo, agora parecia estar constantemente sob ameaça. Maria Helena, percebendo a preocupação do marido, sugeriu que contratassem um consultor de segurança para revisar e aprimorar suas medidas de proteção. Precisamos estar um passo à frente, João. Não podemos arriscar tudo pelo que trabalhamos. Enquanto lidavam com esses desafios, o casal não perdia de vista o motivo de tudo isso. Os Ayam Cemani passavam horas todos os dias no galpão, observando o desenvolvimento das aves, maravilhados com sua beleza única. Safira, em particular, continuava a surpreendê-los. Suas penas, agora totalmente desenvolvidas, exibiam um brilho azulado ainda mais pronunciado, especialmente sob a luz do sol. O galo, pois Safira se revelou ser um macho, tinha um porte majestoso, com uma crista e barbelas de um negro profundo, que contrastava belamente com o brilho de suas penas. É como se ele fosse feito de pedras preciosas, comentou Maria Helena uma tarde, enquanto observava Safira pavonear-se entre as outras aves. João Pedro assentiu, um sorriso orgulhoso em seu rosto. Ele é realmente especial, mas todos eles são, cada um à sua maneira. À medida que os Ayam Cemani se aproximavam da maturidade, João Pedro e Maria Helena começaram a planejar o futuro de sua criação. Com a orientação do contador Carlos, estabeleceram uma empresa separada para gerenciar o negócio dos Ayam Cemani, protegendo assim os ativos da fazenda original. Precisamos pensar em longo prazo, explicou Carlos durante uma de suas reuniões. O objetivo é criar uma operação sustentável, não apenas capitalizar sobre o interesse imediato. O casal concordou, decidindo reinvestir grande parte dos lucros iniciais na melhoria da infraestrutura da fazenda e na expansão cuidadosa de sua criação de Ayam Cemani. A visita do professor Vasconcelos, algumas semanas depois, marcou outro ponto de virada para a Fazenda Esperança. O pesquisador ficou impressionado não apenas com Safira, mas com toda a operação que João Pedro e Maria Helena haviam montado. Vocês criaram algo realmente especial aqui, comentou o professor, enquanto examinava os registros meticulosos que Maria Helena mantinha sobre cada ave. A combinação de cuidado tradicional com tecnologia moderna é impressionante. Após longas discussões, chegaram a um acordo para uma parceria de pesquisa. A Universidade de São Paulo estabeleceria um pequeno laboratório na fazenda, permitindo que os pesquisadores estudassem os Ayam Cemani in loco, sem a necessidade de remover as aves de seu ambiente. Isso nos permitirá estudar não apenas a genética, mas também o comportamento e desenvolvimento dessas aves extraordinárias, explicou o professor Vasconcelos, seu entusiasmo contagiante. Para João Pedro e Maria Helena, a parceria representava mais do que apenas uma oportunidade de negócios. Era uma chance de contribuir para o avanço do conhecimento científico, algo que nunca haviam imaginado possível em sua pequena fazenda. Com todas essas mudanças, o casal percebeu que precisava expandir sua equipe. Além dos funcionários da fazenda tradicional, agora contavam com uma pequena equipe dedicada exclusivamente aos Ayam Cemani, veterinários especializados, técnicos de laboratório e até mesmo um gerente de marketing para lidar com o crescente interesse da mídia. Uma tarde, enquanto supervisionavam a instalação do novo laboratório, João Pedro e Maria Helena tiveram um momento de reflexão. Você imaginou que chegaríamos tão longe quando encontrou aqueles ovos, João? Perguntou Maria Helena, um brilho de admiração em seus olhos. João Pedro sorriu, abraçando a esposa pelos ombros.
Nem nos meus sonhos mais loucos, Helena. Às vezes ainda tenho que me beliscar para acreditar que tudo isso é real. O casal observou o movimento na fazenda. Pesquisadores indo e vindo, funcionários cuidando das aves, o zumbido constante de atividade que agora caracterizava a Fazenda Esperança. Era um contraste gritante com os dias silenciosos e preocupantes de apenas alguns meses atrás. Sabe o que mais me impressiona? Continuou João Pedro pensativo. Como isso mudou não apenas nossas vidas, mas de toda a comunidade. Veja quantos empregos criamos, quanto conhecimento está sendo gerado aqui. Maria Helena assentiu emocionada. É verdade. É como se aqueles ovos negros tivessem trazido vida nova não apenas para a fazenda, mas para toda a região. Enquanto conversavam, Safira, o galo que havia se tornado o símbolo de sua extraordinária jornada, cantou ao longe. Seu canto profundo e ressonante parecia ecoar a transformação pela qual a Fazenda Esperança havia passado. João Pedro e Maria Helena trocaram um olhar de compreensão mútua. Sabiam que ainda havia muito trabalho pela frente, muitos desafios a enfrentar. Mas agora, olhando para o futuro, viam não apenas esperança, mas uma promessa concreta de prosperidade e realização. À medida que o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, o casal caminhou de mãos dadas de volta à casa principal. A Fazenda Esperança, outrora à beira do fracasso, agora pulsava com nova vida e possibilidades infinitas. E no galpão especialmente projetado, os Ayam Semani, com suas penas negras reluzentes, repousavam tranquilamente, inconscientes do impacto que sua chegada havia causado. Eram mais do que apenas aves raras, eram um símbolo de renascimento, um lembrete de que às vezes as maiores bênçãos chegam nos pacotes mais inesperados. O amanhecer na Fazenda Esperança trazia consigo uma rotina agora familiar, mas ainda emocionante. João Pedro acordou com o canto distinto de Safira, o galo Ayam Semani de plumagem azulada que se tornara o símbolo da revolução em suas vidas. Ao seu lado, Maria Helena já se mexia, preparando-se para mais um dia repleto de atividades. Bom dia, querida, murmurou João Pedro beijando suavemente a testa da esposa. Pronta para mais um dia de aventuras. Maria Helena sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de entusiasmo e determinação. Sempre, João. Cada dia aqui é uma nova descoberta. O casal se levantou e, após um café da manhã rápido, dirigiu-se ao complexo recém-construído, onde os Ayam Semani eram criados e estudados. O local, uma mistura harmoniosa de galpões modernos e laboratórios de pesquisa, zumbia com atividade mesmo nas primeiras horas da manhã. Ao entrarem no galpão principal, foram recebidos por doutora Camila Rodrigues, a veterinária-chefe que haviam contratado para supervisionar a saúde das aves. Bom dia, senhor e senhora Mendonça, cumprimentou Camila, seu rosto normalmente sereno marcado por uma expressão de preocupação. Temos uma situação que requer sua atenção imediata. João. Pedro e Maria Helena trocaram olhares apreensivos. O que houve, doutora Camila? Aí perguntou João Pedro, sentindo um nó se formar em seu estômago. Camila os guiou até uma área isolada do galpão. É o lote mais recente de pintinhos, explicou ela, apontando para um grupo de pequenas aves negras. Estão apresentando sinais de uma doença que não conseguimos identificar. Fraqueza, perda de apetite, e alguns até desenvolveram manchas esbranquiçadas nas penas. Maria Helena se aproximou, examinando os pintinhos com olhos preocupados. Meu Deus, eles parecem tão frágeis. O que podemos fazer? Estamos fazendo testes, mas até agora não conseguimos identificar a causa, respondeu Camila. O professor Vasconcelos e sua equipe também estão envolvidos, analisando se pode ser algo genético ou um novo patógeno. A notícia caiu como uma bomba sobre João Pedro e Maria Helena. Depois de meses de sucesso e crescimento, estavam agora diante de uma ameaça que poderia comprometer todo o trabalho que haviam construído. Precisamos isolar esse lote imediatamente, decidiu João Pedro, sua voz firme apesar da preocupação, evidente, e redobrar as medidas de biossegurança em toda a fazenda.
Maria Helena assentiu, já formulando um plano de ação em sua mente. Vou entrar em contato com outros criadores de Ayam Cemani. Talvez alguém já tenha enfrentado algo parecido. Os dias que se seguiram foram tensos e exaustivos. João, Pedro e Maria Helena mal dormiam, dividindo seu tempo entre cuidar dos pintinhos doentes, coordenar as pesquisas e manter o restante da operação funcionando. O professor Vasconcelos e sua equipe trabalhavam incansavelmente no laboratório, analisando amostras e realizando testes genéticos. Pode ser uma mutação imprevista, explicou ele durante uma reunião. O DNA dos Ayam Cemani é único e ainda há muito que não entendemos sobre suas particularidades genéticas. Enquanto isso, a notícia da doença misteriosa começou a se espalhar, apesar dos esforços do casal para manter a situação sob controle. Rumores e especulações corriam soltos, ameaçando manchar a reputação que haviam construído com tanto esforço. Uma tarde, enquanto Maria Helena coordenava uma videoconferência com especialistas internacionais em doenças aviárias, Pedro recebeu uma ligação preocupante. Sr. Mendonça, disse a voz do outro lado da linha. Aqui é Ricardo Almeida, da Associação Brasileira de Criadores de Aves Exóticas. Estamos recebendo relatos alarmantes sobre uma doença em sua criação. Ayam Cemani. Precisamos de esclarecimentos imediatos. João Pedro sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Sabia que a forma como lidassem com essa crise poderia definir o futuro não apenas de sua fazenda, mas potencialmente de toda a criação de Ayam Cemani no Brasil. Sr. Almeida, respondeu ele mantendo a voz calma. Agradeço sua preocupação. Estamos enfrentando um desafio, é verdade, mas estamos tomando todas as medidas necessárias para proteger nossas aves e as de outros criadores. Gostaria de convidá-lo para uma visita à fazenda, para que possa ver por si mesmo os protocolos que implementamos. A visita foi marcada para a semana seguinte, dando a João Pedro e Maria Helena tempo precioso para se prepararem. Trabalharam dia e noite, documentando cada passo de suas ações, desde o isolamento inicial até as mais recentes descobertas da equipe de pesquisa. No dia da visita, a Fazenda Esperança estava impecável. João Pedro e Maria Helena receberam o Sr. Almeida e sua equipe com uma mistura de profissionalismo e transparência que impressionou os visitantes. Como podem ver, explicou Maria Helena, enquanto guiava o grupo pelo complexo, implementamos medidas de biossegurança de nível hospitalar. Cada setor é isolado e temos protocolos rigorosos para a movimentação de pessoal e equipamentos. O Sr. Almeida observava tudo com olhos atentos, fazendo perguntas detalhadas sobre os procedimentos e as pesquisas em andamento. Ao final da visita, seu semblante havia mudado de preocupação para admiração. Sr. e Sra. Mendonça, disse ele, devo parabenizá-los pela forma como estão lidando com esta situação. Sua abordagem não apenas protege suas aves, mas estabelece um novo padrão para toda a indústria. O elogio trouxe um alívio momentâneo para o casal, mas eles sabiam que o desafio estava longe de terminar. Os pintinhos doentes ainda lutavam para sobreviver, e a causa da doença permanecia um mistério. Foi Safira, o galo de plumagem azulada, que inadvertidamente forneceu a pista crucial. Durante um exame de rotina, a doutora Camila notou que, apesar de ter contato próximo com os pintinhos doentes, Safira permanecia saudável. É como se ele fosse imune, comentou Camila intrigada. Talvez a mutação que causa sua coloração única também lhe confira algum tipo de resistência. Esta observação desencadeou uma nova linha de pesquisa. O professor Vasconcelos e sua equipe começaram a estudar intensivamente o DNA de Safira, comparando-o com o dos pintinhos afetados. Dias de análises minuciosas finalmente renderam frutos. Encontramos, exclamou o professor, irrompendo no escritório de João Pedro e Maria Helena uma noite. A mutação de Safira não apenas afeta sua cor, mas também fortalece seu sistema imunológico. E o mais importante, descobrimos como replicar esse efeito nos outros Ayam Cemani. A descoberta foi um ponto de virada.
Com o conhecimento adquirido, a equipe desenvolveu um tratamento que não apenas curou os pintinhos doentes, mas também prometia tornar futuras gerações de Ayam Cemani mais resistentes a doenças. João Pedro e Maria Helena mal podiam acreditar na reviravolta. O que começara como uma potencial catástrofe havia se transformado em um avanço científico significativo. É incrível, João, disse Maria Helena, abraçando o marido enquanto observavam os pintinhos recuperados correrem pelo galpão. De alguma forma, enfrentar esse desafio nos tornou ainda mais fortes. João Pedro assentiu emocionado. É verdade, Helena. E pensar que tudo isso começou com aqueles ovos misteriosos que encontramos no campo. A história da crise dos Ayam Cemani e sua surpreendente resolução logo se espalhou, atraindo ainda mais atenção para a Fazenda Esperança. Jornalistas, pesquisadores e criadores de todo o mundo queriam conhecer os milagrosos galos negros e o casal que havia transformado uma fazenda em dificuldades em um centro de inovação científica. Com a crise superada e novas perspectivas se abrindo, João Pedro e Maria Helena decidiram que era hora de dar o próximo passo. Organizaram um simpósio internacional sobre criação e pesquisa de aves raras, com a Fazenda Esperança como sede. O evento foi um sucesso estrondoso. Especialistas de diversos países se reuniram para compartilhar conhecimentos, estabelecer parcerias e conhecer de perto a extraordinária criação de Ayam Cemani da Fazenda. Durante o discurso de encerramento, João Pedro surpreendeu a todos com um anúncio emocionante. É com grande alegria que anunciamos a criação da Fundação Ayam Cemani para pesquisa avícola, declarou ele, com Maria Helena ao seu lado. Esta instituição sem fins lucrativos será dedicada ao avanço do conhecimento sobre aves raras e à promoção de práticas sustentáveis de criação. O anúncio foi recebido com uma ovação entusiasmada. A Fazenda Esperança, que meses antes lutava para sobreviver, agora se estabelecia como um farol de inovação e conhecimento no mundo da avicultura. Naquela noite, após a partida do último convidado, João Pedro e Maria Helena caminharam de mãos dadas pelos campos da fazenda, chegando até o local onde, não muito tempo atrás, haviam encontrado os misteriosos ovos negros. Quem, diria Helena, refletiu João Pedro olhando para as estrelas, que aqueles ovos mudariam nossas vidas de tantas maneiras? Maria Helena sorriu, apertando a mão do marido. É como se o universo tivesse nos dado exatamente o que precisávamos, no momento certo. O casal ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude de tudo o que haviam vivido e conquistado. Ao longe, o canto inconfundível de Safira ecoou pela noite, como se o galo estivesse celebrando junto com eles. O que será que o futuro nos reserva, João? Ene perguntou Maria Helena, sua voz misturando curiosidade e expectativa. João Pedro sorriu, puxando a esposa para mais perto. Não sei, meu amor, mas se for tão extraordinário quanto o que já vivemos, mal posso esperar para descobrir. Enquanto caminhavam de volta para casa, o casal sabia que não importava o que o destino lhes reservasse, enfrentariam juntos, com a mesma coragem e determinação que os havia trazido até ali. A Fazenda Esperança, outrora à beira do fracasso, agora era um símbolo de renascimento e possibilidades infinitas, tudo graças a um punhado de ovos negros e misteriosos, encontrados em uma manhã comum. O sol nascente lançava seus primeiros raios sobre a Fazenda Esperança, revelando uma propriedade muito diferente daquela de um ano atrás. Onde antes havia campos em declínio e estruturas desgastadas, agora se erguiam modernos galpões, laboratórios de pesquisa e uma pequena vila para pesquisadores e funcionários. A transformação era tão impressionante que às vezes João, Pedro e Maria Helena tinham que se beliscar para acreditar que não estavam sonhando. Naquela manhã, o casal acordou cedo, animado com as perspectivas do dia que se iniciava. A Fundação Ayam Cemani, para a pesquisa avícola, criada após a superação da misteriosa doença que havia ameaçado seu rebanho, estava prestes a lançar seu primeiro grande projeto. Está nervosa, Helena? Perguntou João Pedro, enquanto tomavam café na varanda da casa principal,
observando o movimento já intenso nos arredores. Maria Helena sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Um pouco, admitiu. Mas mais que isso, estou empolgada. Pensar que nossa pequena fazenda agora está na vanguarda da pesquisa avícola mundial. É quase surreal.